Esta semana, o canal Meteoro entrevistou a Caroline Sardá, que é uma feminista marxista e que tem um histórico de debates aí com muitas figuras de um espectro totalmente diferente do dela. E ela ficou famosa por ter debatido com os Red Pills e demolido esses Red Pills nesse debate, né? E aí eu quero assistir com vocês aqui um trechinho dessa conversa com a Carol Sardá para entendermos essa dinâmica do tipo de debate que ela empreendeu e como isso, na visão dela, contribuiria para o debate público. Vamos ver juntos aqui e depois vou comentar algumas coisas. Então, para mim, um debate, ele não é sobre ir lá fazer trocação de ideia com a pessoa que está como oponente. Então, eu estou sempre indo num debate, quando eu aceito ir para um debate, é para dialogar sobre certos assuntos com quem está assistindo. Então, o meu foco de argumentação é ser simples, didática, acessível e, às vezes, até um pouquinho rasa, para a pessoa que está me assistindo ter total interpretação e senso crítico sobre o que eu estou falando. Porque a galera espera, eu imagino que a grande massa que é contra debates e tudo mais, espera um debate acadêmico, um debate intelectual, um debate que é feito dentro das universidades com intelectuais, com artigo, com pesquisa, com tempo, com checagem de fatos, mas essa não é a realidade. Eu gosto de ver o debate em podcasts como literalmente um almoço de família no domingo debatendo com o seu tiozão do Zap. O seu tio do Zap, ele não quer que você chegue com um artigo científico na cara dele, porque ele não vai entender aquilo ali. O seu tio do Zap quer que você, de alguma maneira didática, simples e assertiva, explique para ele aquilo que está no artigo científico da maneira mais didática para ele entender. Porque ele não vai ter aquele senso crítico para entender um artigo, para entender uma coisa que só a academia está lá debatendo com termos difíceis, com um monte de referência. A realidade que a gente está lidando nos debates, nos podcasts, é estar debatendo como se nós estivéssemos num almoço de família com um tiozão do Zap, porque a pessoa que está do outro lado é quem nutre o tiozão do Zap, é quem gera informação com muito dinheiro para o tiozão do Zap consumir. Então, quando a gente senta na frente de um Arthur Duval, de um Pavanato, dessa galera que é Red Pill, a gente também está sentando na frente do tiozão do Zap, que consome aquilo lá e que você pode contra-argumentar. Então, quem consome os meus debates sempre fala, nossa, meu tio falou uma coisa lá no almoço e eu usei o teu argumento do debate para refutar meu tio. E daí ele começou a questionar, foi atrás e viu que era fake news mesmo. Ah, eu fui num lugar do meu trabalho e a galera estava conversando sobre isso e aquilo, e eu trouxe exatamente o teu argumento lá do debate e a galera entendeu. Então, é muito sobre a gente entender o objetivo do debate. Porque o debate em podcast, o debate com a galera da direita, nos espaços da galera da direita, como Inteligência Limitada, por exemplo, não é sobre você mudar a visão do seu oponente. É sobre você dialogar com a classe trabalhadora de direita que está assistindo aquele podcast e que pode mudar de visão se você trouxer um senso crítico para ela, sabe? Então, a minha visão de debate é essa. Por isso que eu discordo muito das pessoas que são contra debate. Porque é como se a gente não pudesse dialogar com o nosso tio do Zap e tirar ele da alienação que ele está. É como se a gente tivesse desistido das pessoas que podem mudar, sabe? Uma coisa importante a ser observada aqui é como esse perfil desse debate que a Carol Sardá empreende é um tipo de debate histórico famoso, né? A gente pode pensar que em casos, sabe, memoráveis do passado, inclusive, era aquilo que muitos pensadores, né, os sofistas faziam na Grécia Antiga, que era ir para o tribunal, que era ir para a praça pública, empreender debates, e eram debates de persuasão, que não visavam construir conhecimento, que não visavam, sabe, avançar em algum tipo de descoberta da verdade, mas tinham a função de convencer as demais pessoas de alguma coisa. A gente tem que entender aqui que seriam os dois tipos principais de debates, né? Esse debate no qual você fala ou para convencer outra pessoa ou para convencer a audiência, que é aquilo que a Carol Sardá expõe, ou esse debate no qual pessoas vão se aproximar de um objeto, de um tema, de um fenômeno, de uma dúvida, e a partir do diálogo, a partir da dialética, vão se aproximando de uma compreensão mais apropriada daquele fenômeno. E aí o que acontece é que, na minha perspectiva pelo menos, né, esse debate ele é pouco produtivo justamente porque eu fico me indagando quantas pessoas realmente estão dispostas a mudar de ideia. A Carol Sardá fala mais adiante nessa conversa aqui que muita gente, depois dos debates com os Red Pills, devido à repercussão e devido também ao desempenho que ela e a Bruna tiveram nesse debate,
que muita gente veio falar para ela que havia mudado de ideia, que estava se aproximando desse mundo masculinista e que recuou e mudou de ideia. Eu entendo que existam essas pessoas, que seja ali, talvez uma minoria de pessoas indecisas, que estão abertas ao argumento contrário, que estão abertas a mudar de posição, mas não me parece que seja a posição padrão das pessoas, né? Eu não consigo imaginar alguém que já esteja fechado num universo dogmático, alguém que já seja uma pessoa fanatizada de algum grupo, seja capaz de rever suas posições, ainda mais com argumentos de uma pessoa de um campo oposto ao seu, e a partir disso reconhecer que você está errado e, desse modo, se libertar desse dogma. Eu imagino que quem faz isso, né, quem faz esse movimento, já está com o pezinho para fora da porta, já está saindo desse universo e se movimentando em outra direção. Porque também tem casos anedóticos aqui de pessoas que eram bolsonaristas e que viram algum vídeo no meu canal e deixaram de votar no Bolsonaro, ou pessoas que eram olavistas e que deixaram de acompanhar o Olavo de Carvalho, ou de pessoas que eram seguidores do Nando Moura e vieram para o canal aqui e mudaram de ideia. Mas eu suponho que sejam casos excepcionais, justamente porque quem está fechado num conjunto de ideias tende a se blindar sempre que houve uma coisa contrária, até porque isso faz parte de um viés psicológico nosso, né, que é o viés de confirmação, que a gente só tende a ouvir aquilo que se encaixa em nossa visão de mundo e desconsiderar aquilo que contraria o que a gente pensa. Então, tendo isso em vista, eu entendo quem faça esse tipo de movimento, né, pessoas que sejam dispostas a conversar com o diferente, pessoas que sejam dispostas a entrar no território inimigo para fazer esse enfrentamento. Eu falava muito sobre o caso do Boulos, né, que o Boulos sempre fez isso. O Boulos, ele ia lá para a Jovem Pan, ele ia para, sabe, esses locais que eram locais hostis a ele, ele sempre tinha um bom desempenho como debatedor. Outro que fazia isso era o Ciro Gomes. É claro que quem é político, né, geralmente vai estar mais disposto a fazer isso, até porque está buscando votos, e sempre há ali um percentual ali, mínimo que seja, de indecisos que podem ouvir o que você tem para dizer e desse modo se convencer. Mas esse enfrentamento, segundo diz a Sardá, é uma posição de ocupar espaços e de falar com a audiência. Então a dinâmica aqui é diferente de um debate para construção de conhecimento, quando você junto com o seu interlocutor vão caminhando no sentido da verdade, enquanto que nesse caso aqui, muitas vezes, ou geralmente, não é a tentativa de convencer outra pessoa, mas de falar com a audiência dessa pessoa, né? Pegar lá os seguidores do Red Pills, pegar os seguidores do MBL, pegar os seguidores de um grupo, sabe, mais extremista de direita, e desse modo tentar puxar algumas pessoas para seu campo, ou pelo menos plantar a sementinha da dúvida de modo que a pessoa possa, pouco a pouco, se desradicalizando. Se funciona, eu tenho minhas dúvidas. Aqui a gente tem que pegar alguns casos, né, alguns exemplos, alguns estudos para isso, para saber quão eficaz é esse tipo de debate. Porque a gente poderia comparar aqui com o debate eleitoral, por exemplo, né? Você tem lá um candidato, vamos supor, de esquerda moderada e um candidato de direita moderada, e num debate na televisão, como esse tipo de debate impacta no voto das pessoas, né? Qual é o percentual capaz de mudar de perspectiva? Qual é o percentual de espectadores que são predispostos a mudar de posição com base naquilo que foi dito no debate? Porque o formato é muito parecido. Então, só ressaltando aqui, esse é um formato clássico de debates, é um formato bastante recorrente, bastante existente e que se tornou na cabeça de muita gente o formato privilegiado de debate, sendo que na verdade é um dos possíveis modos de debater. Não sei se é o melhor modo para fazer isso, mas certamente é o que se tornou o referencial para as pessoas de debates. No meu livro, por exemplo, sobre debates, Como Vencer um Debate Tendo Razão, eu proponho esse modelo de construção do conhecimento, que é você, junto com outra pessoa, através da dialética, né, que seria um modelo quase socrático, na dialética você vai se aproximando, ou tentando se aproximar do que seria verdade, ou pelo menos se afastando do erro. Então, assim, já é um avanço, né? Você evitar o erro já é um grande avanço rumo a, pelo menos, se aproximar de algo um pouco mais preciso sobre o mundo. Mas o que acontece, a própria Carol Sardá menciona isso na entrevista, é que ela teve uma reação muito negativa da própria esquerda. Muita gente de esquerda que ficou revoltada com ela porque ela se predispôs a conversar com Red Pills, por exemplo. E aí, uma coisa que a gente observa é isso, né? É como há uma reação tremenda de certos grupos a empreender esse esforço de dialogar com o diferente, mesmo que o diferente seja repulsivo, que foi também o caso do Álvaro com o Mamãe Falei, ou o meu caso com o Mamãe Falei também, quando pessoas criticaram porque estava dando ali palco para maluco. E aí é importante pensar esse movimento rumo a quem está assistindo e como essa pessoa pode extrair alguma coisa positiva desse debate. Nem sempre é possível, né? Nem sempre isso acontece. Eu acompanho muitos debates entre ateus e evangélicos, ou ateus e muçulmanos, ateus e pessoas religiosas, e eu fico pensando em qual grau de eficácia esse tipo de debate tem. Geralmente porque não há uma resposta para isso, né? Mesmo quem é ateu não pode assegurar que Deus não existe, e quem é crente
tem essa fé inabalável de que Deus existe sim. Então, assim, são duas posições antagônicas e que simplesmente não tem como demonstrar, não tem como provar a não existência de Deus, do mesmo modo como não tem como provar a existência de Deus. Então é um debate que, embora possa ser estimulante, interessante, me parece inócuo, porque pouco avança na questão da existência ou não de Deus, ao mesmo tempo em que não me parece que isso vá mudar a perspectiva de qualquer pessoa que assiste aquilo ali. Quem é fiel religioso não vai deixar de ser fiel religioso, não vai virar ateu por causa de um debate sobre ateísmo, e quem é ateu não vai passar a ser crente, não vai passar a acreditar em Deus por causa de um debate de ateísmo. Então, acho que são outros mecanismos aí, são outras coisas que levam a pessoa à descrença ou a pessoa à fé. Mas há quem acredite que o simples fato de você sentar à mesa com alguém de uma posição distinta já faz com que você compactue com aquelas ideias, já faz com que você esteja legitimando aquelas ideias, de modo que é basicamente sentar com um fascista e se tornar um fascista junto com eles, né? Isso me parece também bastante negativo, porque isso é se fechar a possibilidade de diálogo com o diferente. E aí, para entendermos um pouco isso, né, como há também casos excepcionais quando isso acontece, e aqui também já abrindo uma brecha na minha posição de que talvez esses debates não sejam tão eficazes, eu vou citar um filme para vocês aqui, um filme que está na Netflix chamado Raça e Redenção. O título em inglês é The Best of Enemies, que conta uma história real de uma ativista negra que é obrigada a se sentar à mesa junto com o líder da Ku Klux Klan de uma cidade para que eles façam uma decisão sobre uma política pública para a cidade envolvendo a integração de escolas entre brancos e negros. E aí, só falando sobre esse debate de persuasão, né, como ele é um debate complicado e como é difícil convencer quem já está fechado numa bolha ideológica, dogmática, sabe, num grupo sectário, eu vou recomendar para vocês aqui um outro filme que se chama 12 Homens e uma Sentença. Eu vi recentemente, nunca tinha visto antes, assisti recentemente e é fenomenal para você entender quão importante, além de, sabe, uma base sólida de conhecimento, de evidências, também é importante você ter a capacidade de argumentar e como é importante você conseguir, com convicção, defender suas ideias de modo a tentar convencer as pessoas de alguma coisa. Porque esse filme se passa no interior de uma sala do júri. É um julgamento de um jovem latino acusado de ter matado o próprio pai. E aí 12 homens de diferentes etnias, e eles são jurados desse julgamento, e eles têm que chegar a um consenso, todo mundo tem que votar unanimemente, seja culpado ou inocente. E aí esses 12 homens vão se reunir nessa sala de júri para deliberar, e aí eles fazem uma primeira votação, e nessa primeira votação 11 homens acham que o rapaz é culpado, e um dos homens, interpretado por Jack Lemmon, nessa versão que eu assisti de 97, ele não tem certeza se o rapaz é culpado ou inocente. E aí você tem, né, no caso de um crime como esse, não é em todos os crimes, na verdade, né, você tem a presunção da inocência. Todo mundo inocente até que se prove o contrário. E quando se trata de um crime dessa natureza, um crime de homicídio que pode levar a pessoa à prisão perpétua ou até a pena de morte nesse filme, aí você deveria, em tese pelo menos, né, só condenar alguém se você tiver uma certeza acima de qualquer dúvida plausível de que ele realmente é culpado. Se houver um elemento que possa plantar uma dúvida, se houver, sabe, um elemento que possa levar você a indagar que talvez ele seja inocente, aí você teria uma obrigação moral de inocentar aquela pessoa. Então esse homem, esse único jurado, ele diz, não tenho certeza se esse rapaz é inocente ou não. E aí isso leva a longos debates. Todo o filme se passa nessa sala do júri, leva a longos debates sobre a inocência do rapaz até um ponto que as coisas vão mudando. Então é um filme muito interessante para você entender o poder da persuasão, o poder também do convencimento e quão é importante você calcar as suas visões, as suas perspectivas, os seus argumentos em fatos concretos que possam ajudar a outra pessoa a perceber outras coisas, né? Eu acho que para mim importante é justamente esses debates que se dá na construção do conhecimento, na análise da realidade, no modo como a gente pode se aproximar da verdade com mais propriedade. Então, nesse sentido, esse tipo de debate construtivo, né, de conhecimento, para mim me interessa mais e me chama mais atenção quais seriam os elementos éticos que estão por trás disso, né? Como é que você se aproxima desse debate de maneira íntegra, mas também os elementos epistemológicos, né? De conhecimento, de como você fundamenta a sua tese para que ela seja mais robusta e não seja tão facilmente contestável por outras visões. De qualquer modo, vale assistir essa entrevista com a Saida lá no Meteoro, foi bem interessante a perspectiva dela, de alguém que está nesse campo, né? De alguém que está atuando nesse tipo de debate de persuasão. Como eu falei, eu tenho minhas dúvidas até que ponto que isso é eficaz em grande escala, né? Pode ser que algumas pessoas mudem de ideia de fato, pode ser que ela convença algumas pessoas, mas no cômputo geral, me indago sobre a eficácia disso. Como eu falei, a gente precisaria de estudos aqui para poder observar como foi numa eleição, por exemplo, como que um debate televisivo mudou
o resultado de uma eleição, se isso foi possível ou não, para a gente poder ter algum dado concreto sobre isso. Não tenho esse dado agora, mas é interessante ouvir o que ela tem para falar, até porque ela teve um bom desempenho em muitos debates. É bem interessante você perceber como ela atua. Já fiz 2 vídeos sobre ela aqui, um vídeo sobre esse debate com o Red Pills e um vídeo sobre o debate dela com a Selva, analisando alguns cortes que viralizaram desses debates. Então, é isso. Agora, saber o que vocês pensam sobre isso, né? Sobre esse formato de debate, quando você tem um debate de convencimento, né? Como você entende que isso se dá, como você entende a eficácia disso, se você acha que isso muda a ideia de alguém, convence alguém de alguma coisa ou não, como é que você percebe? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! A gente tem uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University, o cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de administração e negócios do mundo, Adam Alter, vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, para nos explicar o que está por trás desse vício em tecnologia que virou uma pandemia mundial e transformou 5 empresas naquelas que controlam quase que toda a economia do mundo. Se inscreve agora para aprender com Adam Alter.